um chamado, um propósito, uma missão, porque este é o nosso Deus para sempre. Ele será nosso guia até o fim. Salmo 48, verso 14. A história a ser narrada aqui não tem propriamente dito um início, porque a Igreja do Senhor Jesus existe desde a sua fundação há mais de 20 séculos. Fizemos parte dessa história quando iniciamos uma humilde congregação há mais de 50 anos atrás, no bairro da Vila Talarico, com aproximadamente 19 irmãos. Por obra do Espírito Santo, hoje, a Igreja Batista Canaã tem como missão amar a Deus sobre todas as coisas e amar as pessoas como a nós mesmos. Pois desde meados da década de 60, o nosso Deus colocou no coração da Igreja Batista, em Vila da Lila, o propósito de organizar uma nova igreja. Assim se deu em 20 de dezembro de 1969, com 19 irmãos, a organização da nova igreja, a Igreja Batista Canaã. Como resultado do amor de Deus pelas pessoas, hoje estamos aqui contando e celebrando a Deus com o jubileu de ouro da nossa linda história cinquentenária. Assim podemos afirmar que foi a graça de Deus que alcançou os primeiros irmãos, as primeiras famílias, as primeiras crianças que cresceram, se tornaram adolescentes e jovens, todos unidos trabalhando em prol do reino de Deus. Afirmamos ainda que pelo passado fiel à nossa vocação, somos hoje uma igreja abençoada e instrumento de Deus para abençoar as futuras gerações, pois se não fosse a graça de Deus, não teríamos uma história abençoadora para contar. Chegamos aqui na meados da década de 60 com a certeza que esse era o propósito de Deus para mim e para a minha família. Nos unimos com alegria a outros irmãos que tinham o mesmo propósito de servir ao Senhor Jesus Cristo neste bairro. Reunimos na garagem da casa do irmão Floriano Ferreira e contamos com a liderança do pastor Duarte Pereira Passo, que se tornou o nosso primeiro pastor. Olha, o que mais marcou da minha vida, que eu tive meu chamado dentro da minha casa. E aí eu só fui à igreja para confirmar a chamada que Deus tinha me chamado. Isso foi muito importante para mim. E também ter criado meus filhos dentro do caminho do Senhor. Isso para mim é muito importante. Sentia muita alegria. Sentia muita alegria todos os domingos estar aqui, reunida com meus irmãos, em família e aprendendo mais do Senhor, cada dia. Eu tenho muita alegria que numa época de carnaval eu fui com a minha família num acampamento, que é da família da minha nora, que é hoje. E lá chamaram nós para ir numa cabana de sapé, para ir comemorar uma festividade evangélica. Então minhas filhas, Soraya e a minha nora, que é hoje, aquela jovem muito bonita, era conjunto El Shaddai, você lembra? Então daí chamaram eles para cantar. E eles cantando e eu chorando de alegria, de pensar, oxa, é carnaval, o povo tá se perdendo. E minhas jovens aí tudo cantando, louvando a Deus. Eu me emocionei lá, chorei muito, de alegria, de ver minhas filhas. Então até hoje, graças a Deus, já são mãe de filhos, já tenho netas, bisnetas, e estão todos na igreja. E à medida que o tempo passava, Deus, o nosso Senhor e Salvador, ia acrescentando à nossa igreja os que iam se convertendo. Bem, eu conhecia já toda a história desta igreja, porque toda a minha família fazia parte daqui. Meus pais, minhas irmãs, meus tios, primos, até minha avó. E ainda no final da década de 1980, compramos mais um terreno ao lado
O culto da pedra fundamental deste terreno foi muito emocionante. Após o culto da manhã, depois da escola dominical, todos desceram e numa manhã ensolarada, às 11 horas da manhã, foi lançada a pedra fundamental da nossa igreja. Um dos momentos mais emocionantes, assim, que marcou a minha existência aqui na igreja, foi durante a construção, que as senhoras trabalhavam mesmo com muito carinho, com muito amor e com muita garra, né? Fazíamos almoço, fazíamos muitas campanhas, mas os programas de todos os departamentos eram coisa muito linda. E quando chegava na época de Natal, era demais. E a ceia do dia 31 de dezembro foi muito marcante, porque muitas vezes a gente saía daqui às 9 horas para estar às 10 quando iniciava o culto. E era um dia de muita correria, de preparação, de tudo, e não tinha essa que os filhos eram pequenos. Deus ia ajeitando tudo em casa, aqui, e nós íamos fazendo o trabalho e tenho muita saudade daquele tempo, muita saudade dos programas daquela época. Esse foi um tempo festivo e a marca distintiva da nossa igreja foi a unidade em Cristo e o aprendizado da sua palavra. Agora estávamos sob a liderança do pastor Aristóteles Sá de Oliveira, que juntamente com toda a igreja continuou obediente aos planos de Deus para nós. Em uma manhã de domingo, a igreja despediu-se do seu primeiro templo, conhecido carinhosamente como igrejinha, pois iríamos nos reunir no terreno ao lado, onde foi construído um novo lugar de adoração. Uma coisa que ficou muito marcada na minha vida, aos meus 11 anos de idade, o irmão Bevenuto Ribeiro reunia nós, crianças ainda, eu com 11 anos, com as outras crianças, ele reunia nós e deixava aos domingos todas para nós uma pergunta da Bíblia. E nós tínhamos que trazer próximo domingo aonde estava o versículo. Ele só passava para nós que estava na Bíblia, mas não falava o capítulo para nós, só falava simplesmente, está em tal livro. E isso foi uma das coisas que mais marcou minha vida e onde eu pude ter mais contato e aprender mais a palavra de Deus. Para mim foi uma lição assim muito extraordinária, aprendi muito. E isso eu trago até hoje para a minha vida cristã. Esse era o tempo agora para firmar as estacas e alargar as tendas. Então, assim iniciou a construção do novo edifício que abrigaria o templo e as salas para a escola bíblica dominical. Bom, eu cheguei na igreja bem novinha, tinha acho que 16 anos. Vim através do André, que a gente namorava, ele me trouxe à igreja. E aí eu me converti e ele me trouxe para participar de torneios esportivos, que a igreja sempre tinha. Eu jogava vôlei com as meninas da igreja e aí comecei a vir e participar. Depois me converti, a gente tinha uma turma muito animada, a gente participava de muitos intercâmbios com outras igrejas, era um pessoal bem da bagunça. Aí eu cheguei aqui, a gente estava no templo embaixo, onde é o salão agora, e já tinha começado a construção, né? E aí tinha bastante campanha pra gente construir e tal. Inclusive eu fiz parte da primeira turma que fez o primeiro batismo no templo. Ainda estava todo cru, mas foi uma bênção. E uma coisa que me marcou demais, por exemplo, no meu batismo não tinha ninguém da minha família, porque eu me batizei escondido. E foi assim, a igreja me abraçou muito mesmo e eu sou muito grata à igreja por isso. E também depois agora nessa minha fase, esses últimos anos, com o tratamento do câncer, eu não tenho nem palavras para poder dizer o que a igreja fez por mim, como igreja, como irmãos, como me abraçaram desde sempre e assim, pude sentir as orações, pude sentir o carinho, pude sentir o amor de realmente ter uma
família sem ser de sangue aqui na terra. E o tempo foi passando. Eu gostaria de deixar com os irmãos as nossas experiências que vivemos aqui durante todo esse tempo. Com a vinda do pastor Marcelo para cá, nós vivemos experiências incríveis com a igreja, o crescimento da igreja, a transformação da igreja em várias áreas. Compramos terreno na rua de trás, com intenção, com o intuito de fazermos ali o prédio de educação religiosa. E foi assim um dia maravilhoso que o Senhor nos deu, nos concedeu, de termos o privilégio de estarmos então aí colocando a pedra e levantando aí agora um prédio que vai ser bênção para a nossa comunidade e bênção para a nossa igreja também. E tem sido uma experiência marcante na nossa vida estarmos aqui na Igreja Batista Canaã, o tempo que o Senhor nos colocou aqui e vivermos essa experiência aqui. Durante esse tempo também nós tivemos trabalhos que viemos a realizar aqui na obra do Senhor, e nesse trabalho nós temos o Desperta Débora, ao qual para mim foi gratificante, porque foi trazido para nós através do pastor Marcelo, e nós temos vivido essa experiência de mães aqui na igreja, mães intercessoras, mãe que ora pelos filhos, e nós temos realmente adorado o Senhor, louvado o Senhor neste lugar. Nossa igreja amadureceu e se fortaleceu. Durante nossa história, temos o privilégio de sermos uma igreja missionária que cresce sim estruturalmente, mas nunca deixou de sustentar e formar missionários e enviá-los para o campo. Missões é uma área que fala muito forte ao coração da Igreja Batista Canaã. Sempre me envolvi com este ministério. Cheguei aqui e me inseri neste ministério, em fazer missões e orar pelos nossos missionários. Assim como na escola bíblica dominical, nossa igreja tem se desenvolvido no ensino da palavra, estendendo nossas estacas e firmando nossas tendas. Ao longo desses 50 anos foram organizadas 2 igrejas, a Igreja Batista do Parque Savoy, que fica em Savoy City, e a Igreja Batista Hispânica Canaã. E ainda nesse tempo, os seguintes irmãos foram reconhecidos como os nossos missionários: Águida Maria Costa, Tiago Marques, Maria Elisa Gaia, Cícera Gomes, Edilson Queiroz, Natália Couto e Bárbara Gaia. O pastor Marcelo Longo, através de nossa igreja, auxiliou outras igrejas da associação. São elas: Igreja Batista em Vila Manchester, Igreja Batista em Vila Matilde e, por último, a Igreja Batista em Lírio dos Vales. Deus tem nos abençoado e levantado pessoas para trabalhar no reino. Assim foram consagrados diversos pastores ao longo desses 50 anos. São eles: Antônio Franklin, Orlando Andrade Silva, Cleibe Alexandre Tiveron de Oliveira, Luiz Caires dos Santos e Eli Ferreira da Silva. Uma igreja alegre que ao longo dos seus 50 anos celebra com muito louvor através dos seus 5 coros: coro infanto-juvenil, coro jovem, coro masculino, coro feminino e coro principal da igreja, sob o comando dos seguintes ministros de música: Prado Benfica, Pedro Vasques, Olinda Secone, Rafael Brasílio e Ricardo Russo. O Ministério Pastoral também sempre contou com o apoio de um forte e atuante corpo diaconal: Ruth Maria Ramos, Jorge José Dias, Maria Lúcia Santos, Aloísio e Ivone Garcia, Walter e Elane Oliveira, Wagner e Jaciara Costa, Reginaldo e Aparecida Pisa, Cíntia Rosa, Evandro e Patrícia, Rosa Maria, Marcelo e Denise Vieira, Edmilson e Marilza Mioto, Carlos e Ione Azevedo. Durante as 2 últimas décadas, Deus nos concedeu a graça e nos manteve fiéis, sendo instrumentos para a salvação e reconciliação de muitas pessoas que aqui estão. Observem os números: batismos em torno de 320, casamentos 120, apresentação de bebês, 150 crianças foram apresentadas, novos membros ao longo desses anos, 430. Hoje, somos um grande rebanho com mais de 500 membros.
um chamado, um propósito, uma história. Porque este é o nosso Deus para sempre. Ele será nosso guia até o fim. Salmos 48, 14. Fomos escolhidos e capacitados por Deus para fazer parte, para trabalhar na comissão do jubileu. Comissão esta de grande importância na Igreja Batista Canaã no decorrer destes 2 anos. Alegres estamos na certeza de dever cumprido. Privilégio? Grande privilégio. Fazer parte desta e nesta história. História que começou no coração de Deus. Parabéns, Igreja Batista Canaã. Que o Eterno continue nos abençoando para cumprirmos seu chamado. Juntos até que Ele venha. Somos gratos a Deus por este lugar e por toda a obra que foi realizada aqui. Deus nos abençoou maravilhosamente com este espaçoso lugar para juntos adorarmos e o servirmos. Isto foi devido à visão dos missionários e irmãos anteriores a nós. Grato por tudo que foi levantado, cada obra construída foi fruto do labor e do amor dos irmãos. Por tudo isto, rendemos graças ao Senhor e dizemos Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor.